demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou para o barco e partiu. O 38. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para sua casa, dizendo: volte para a sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Queridos, essa passagem é uma passagem muito interessante para nós, uma passagem bastante conhecida para nós. Este homem que tem o nome anônimo, não aparece o nome dele, aparece da região que ele é, a região de Gadara. Essa região de Gadara, ela era uma cidade que ficava ao sudeste do Mar da Galileia, aonde os discípulos enfrentaram uma grande luta. É interessante que Gadara era uma cidade no território da Jordânia, porém era ocupada pelos romanos. Os romanos faziam isso quando conquistavam a cidade. No intuito de enfraquecer a cidade e a nação, eles levavam homens, famílias para aquela região e ali possuíam no intuito de mudar a cultura e a mentalidade daquele povo. Por isso que é conhecido com diversos nomes. Aqui a Bíblia fala para nós desse homem gadareno, da cidade de Gadara. É interessante que antes deles chegarem a essa cidade de Gadara, eles passaram por um momento muito difícil, e que nós entendemos que foi uma ação demoníaca. No mesmo capítulo, se você ver o versículo 22, houve uma batalha espiritual para impedirem que Jesus e os discípulos chegassem até Gadara, porque no mundo espiritual já se sabia que ali havia esse homem gadareno, que há tanto tempo e com diversas ocasiões ele manifestava-se demônios na vida dele. O diabo, ele sempre vai tentar impedir os planos de Deus, tudo que impede o nome do Senhor de ser glorificado. Você vai observar no versículo 22 que essa batalha espiritual para impedir Jesus e os discípulos de chegarem até Gadara, os demônios utilizam a força da natureza. Aqui fala que certo dia Jesus e os discípulos entraram no barco para atravessar o mar da Galileia. E ali, enquanto eles estavam no mar da Galileia, houve um vento muito forte. Os discípulos ficaram apavorados, temeram, pensaram que iam morrer. Mas Jesus estava no barco, dormindo. Então os discípulos acordam Jesus, e Jesus ordena ao mar, e o mar se aquieta. E então eles chegam do outro lado ali de Gadara. É uma batalha espiritual, porque nós entendemos que aqueles discípulos eram pescadores experientes. A Bíblia diz que um vento forte, esse vento forte parece muito simples para a dimensão que os discípulos sofreram. É interessante que muitas vezes nós também, como pessoas experientes, enfrentamos situações que aparentemente parecem normal, mas que nos causam medo, nos deixa assustado, nos deixa paralisados. Esses homens eram experientes no mar, esses homens conheciam o mar, e como que um vento forte causa tanto pavor a eles, ao mesmo tempo que o barco está se enchendo de água, Jesus está dormindo. Olha que luta espiritual. Os homens experientes, com medo, apavorado, já enfrentaram o mar da Galileia tantas vezes, e sabia que ali no mar da Galileia, até os dias atuais, costuma se formar redemoinhos, e o mar fica agitado, aquele lago grande fica agitado. O fato de ser uma batalha espiritual, muitas vezes situações que nós já enfrentamos, que nós tiramos de letra, nos deixa paralisados, nos dá um branco na cabeça. O sentimento que houve nos discípulos foi um sentimento de medo, de pavor, de morte, um sentimento de morte. Quantas batalhas que nós já enfrentamos aqui, que são coisas tão naturais, como às vezes escrever uma criança, matriculá-lo na escola, ou enfrentar a entrevista no AIMA, ou enfrentar uma entrevista de emprego, coisas que já fizemos tantas vezes, mas por ser uma batalha espiritual, a gente fica com medo, apavorado, assustado, atemorizado, com um sentimento de derrota, com um sentimento de morte. Esses discípulos estavam assim: fomos derrotados mais uma vez agora,
e nós vamos morrer. Cadê Jesus nessa luta espiritual? Está dormindo, está descansando. A Bíblia faz questão de dizer que o vento era forte, o barco começou a encher de água e Jesus está dormindo no barco. Não era uma lancha sofisticada, era um barco simples de pesca. Era impossível que os pés de Jesus não estavam molhados, mas Jesus, no meio dessa tempestade, ele estava dormindo. Isso mostra para nós que o diabo, ele utiliza muitas vezes a força da natureza para impedir os planos de Deus. Com Jó foi assim, foi a maneira que o diabo utilizou para tirar os seus bens e fazer uma casa desmoronar e matar no mesmo dia os seus 10 filhos. A Bíblia também fala de Daniel no capítulo 10, do versículo 12 até o 13, que houve uma batalha nas regiões celestiais, e ali o anjo foi impedido de trazer a resposta para Daniel. Ele propôs no seu coração buscar a Deus a favor do seu povo, que possivelmente ficaria 70 anos na Babilônia como no cativeiro. E Daniel propôs no seu coração fazer 21 dias de oração e jejum. E no primeiro dia Deus já enviou a resposta. Só que lá nos ares, nas regiões celestiais, um demônio, o príncipe da Pérsia, uma potestade, um dominador dos ares, impediu o anjo de passar. Então ele pede ajuda para Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, registra isso. E o anjo Miguel ajuda ele então a trazer a resposta e a visão para Daniel. Existem batalhas no mundo espiritual invisíveis, que nós pensamos que são ocasiões dessa vida, circunstâncias dessa vida, demandas dessa vida, a logística da minha vida que está muito dura, está muito difícil. Eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou paralisado, a minha mente não está pensando, eu estou bloqueado. E a gente pensa que é o país, que é a localidade, que é o trabalho, que é a mudança de temperatura, e não é. Algumas vezes pode ser uma batalha espiritual, e a gente precisa discernir isso. Não é difícil discernir o bem e o mal, o difícil é discernir o bem do bem. Sabe quando você tem uma coisa boa? Vou dar um exemplo de uma proposta de emprego. Eu trabalho numa empresa e eu ganho bem, tenho bons recursos, bons benefícios, e me aparece uma outra empresa com bom salário, com bons benefícios, com boas oportunidades. Eu estou trocando o bem pelo bem, o bom pelo bom. O fato é saber aonde Deus me quer. Não é difícil você discernir uma coisa ruim de uma coisa boa, uma coisa certa de uma coisa errada. O difícil é você discernir coisas boas. E existem muitas coisas boas que vêm até a nossa vida, que são lutas espirituais, ciladas do diabo. Do outro lado do mar da Galileia estava Gadara, um homem endemoniado há tanto tempo, e ninguém podia socorrê-lo. Uma luta espiritual. Vejam essa batalha. Nessa batalha tão angustiante, Jesus está dormindo, plenamente descansado. E se os discípulos fizessem a mesma coisa? O barco não ia afundar, eles não iam morrer, eles estariam desfrutando daquilo que Jesus estava vivendo naquele tempo. Mas nós, como seres humanos, a gente é guiado por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente percebe. E as lutas espirituais tentam sempre nos engolir, porque existe um propósito maior do outro lado. Que Jesus nos dê condições de junto dele experimentar coisas maravilhosas, sabendo que nas batalhas espirituais em Cristo Jesus nós já vencemos. Quantos concordam? Diga amém. Esta é a confiança que nós temos nele. Esta é a confiança que nós temos nele. Todas as coisas, como nós cantamos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas o versículo 18 diz que as tribulações desse tempo presente, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então existe, em meio a essas tribulações, em meio a tudo cooperar para o nosso bem, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Deus tem coisas lindas. Tem um endemoniado lá em Gadara, e nós precisamos chegar até lá. E quem é esse homem? É um homem possesso por demônios. Nesse contexto nós vemos com clareza que Satanás, ele escraviza pessoas.
Satanás escraviza a sociedade. Existe uma realidade que no mundo espiritual ela não é vista, mas ela é muito bem vivida. Satanás, ele batalha para que as pessoas se distanciem de Jesus, ou para que as pessoas fiquem distantes de Jesus. Então, antes deles chegarem à margem do outro lado, já existe uma batalha espiritual para que Jesus não se aproxime daquele homem, para que Jesus não encontre com aquele homem. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão, que é uma figura do diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam como que aparece nesse texto a obra escravizadora do inimigo. Esse homem andava nu. Esse homem andava só com roupas íntimas, só andava de cueca. Esse homem estava sem roupas, sem casa. E aonde ele morava? Num cemitério. E de vez em quando o espírito se manifestava nele de tal maneira que prendia ele com correntes, algemas, nas prisões. Porém ele quebrava tudo por diversas ocasiões e ele fugia para o deserto para estar sozinho e isolado. As correntes não prendiam esse homem, mas espiritualmente esse homem estava totalmente acorrentado. O que esse homem perdeu? Ele perdeu a sua saúde mental. Esse homem perdeu a família. Ele ficava isolado da sociedade. Quando ele não estava no deserto, ele estava num cemitério. Ele perdeu a dignidade, a paz, a decência, a liberdade. O que havia dentro desse homem? Havia dentro desse homem, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E a resposta é: uma legião de demônios. Legião era um título que a corporação romana usava para destacar 6.000 soldados. Essa corporação romana, chamada de legião, ela infundia medo, ela mostrava o terror e o poder que uma legião romana tinha. Naquela altura, era a máquina mais poderosa de guerra conhecida nos tempos antigos. As legiões romanas formavam um braço forte com o qual Roma subjugava o mundo. Por isso que ele se identifica como uma legião. Demônios que provocam terror aonde chega. Demônios que destroem tudo. Demônios que com o braço forte do diabo chega ali e escraviza pessoas. Cerca de 6.000 demônios estava ali dentro daquele homem, dentro do corpo daquele homem. O que havia? Além de Jesus, o protagonista, que é um homem que está perdido e agora ele está sendo encontrado por Jesus. Havia também uma sociedade, que não apenas o homem era escravizado pelo diabo, mas a sociedade também estava escravizada. Como que a sociedade tratavam aquele homem? O máximo que a sociedade podia fazer por aquele homem era deixá-lo viver num cemitério. Queridos, aqui, e nós como sociedade não somos diferentes. A gente pode pensar, mas essa sociedade excluía esse homem. Nós também corremos o risco de excluir pessoas. Se você souber que aqui em Vizela, num cemitério, tem alguém que levou flores para um ente querido, e no cemitério aqui em Vizela, ele está depressivo, angustiado e não quer sair do cemitério, o que você faria? Você iria de encontro a essa pessoa? Na segunda-feira você iria levar as crianças na escola e trabalhar? Você iria de encontro à necessidade de uma pessoa? Ou você faria o que a sociedade faz? É dizer: olha, chame os bombeiros, leva ele para um terapeuta, leva ele para um psicólogo, um psiquiatra. Esse homem está louco, isso é um maníaco demoníaco. Leva esse homem para alguém, para um profissional da saúde, para que possa cuidá-lo. A sociedade daquela época não é diferente da sociedade de hoje. Nós somos excelentes dentro da igreja como cristãos, mas temos grande dificuldade em manifestar amor e o evangelho lá fora. Somos muito conhecidos como quem diz que ama, mas temos dificuldade em demonstrar amor lá fora. Afinal de contas, esse homem aí no cemitério é de responsabilidade da Câmara, da Junta de Freguesia, de alguém, não é minha. Não sou eu que devo ir lá.
Então a sociedade daquela época não é diferente da sociedade de hoje. E o que eles fizeram? Arrancaram o homem da cidade. É assim que se fazem. Trataram ele como uma causa perdida. Olha, esse daí não tem mais jeito, não vale a pena a gente fazer, afinal de contas, se ele quiser, ele vem até nós. Quantas vezes a gente fala isso? Se as pessoas quiserem, que elas venham até Jesus, que elas venham até a igreja. Afinal de contas, nós estamos aqui num ambiente tão bom e agradável. A gente trata muitas vezes como uma causa perdida. A sociedade e as pessoas não podem resolver o problema do pecado e nem pode libertar as pessoas das garras do inimigo. A sociedade nunca vai conseguir resolver isso. As pessoas da sociedade ficam agradecidas. Olha que interessante. Há duas gratidões aí. Quando o homem fica sã, agora ele está vestido e ele está em perfeito juízo. Há uma gratidão no coração dele. Mas também ao mesmo tempo há uma gratidão na sociedade. A sociedade está agradecida a Jesus, porque Jesus conseguiu, eles veem o homem ali sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo e agora vestido. E a sociedade fica agradecida a Jesus, mas ao mesmo tempo chateada, porque Jesus libertou um homem que era um problema na cidade. Mas ao mesmo tempo está chateada a sociedade. Por quê? Porque Jesus tocou no ganha-pão deles. Afinal de contas, Jesus permite que aquele demônio entre nos porcos que estão ali. E agora o mesmo medo que a sociedade tinha do homem, agora estão com mais medo de Jesus, porque Jesus permitiu que esses demônios entrassem naqueles porcos. Estudiosos dizem que era em torno de 2.000 porcos. Outros dizem que eram 3.000 porcos que estavam ali pastando. Hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa no OLX. Quanto custa um porco em Portugal? Chega a ser 350 euros. 325 euros. Um leitão, 70 euros. Calcule comigo, rapidamente. Eu já fiz a conta. Calcule comigo, rapidamente. 2.500 vezes 312. 812 mil euros e 500. Olha o que Jesus faz. Então agora eles estão com medo de Jesus. Por quê? Jesus resolveu um problema nosso, mas Jesus nos causou um prejuízo financeiro. Por isso eles pedem para Jesus ir embora. 812 mil euros aqui dá para a gente comprar umas casas razoáveis. De 250 mil dá para comprar pelo menos quase 3 casas. 3 casas dá para comprar. E ainda sobra um pouquinho para alguma remodelação. Olha o valor. Então eles ficaram indignados. Então aquele homem que metia medo, agora eles têm mais medo de Jesus. Porque quando Jesus manda aqueles demônios embora e manda os demônios entrarem, permite que os demônios entrem naqueles porcos, Jesus está dizendo: eu tenho o controle total da situação. Eu tenho aqui o controle do homem endemoniado, dos demônios e dos porcos também. Então agora eu tenho o controle da cidade. Então eles pedem para Jesus ir embora. É importante entender que Jesus ele não quer entrar num conflito apenas para responder a nossas necessidades e nos dar uma resposta daquele conflito. Jesus ele quer o controle total da situação. E aí é onde que entra a dificuldade, porque nós não estamos dispostos a perder os porcos. Nós não queremos tomar prejuízo. Espera aí, eu quero que Jesus resolva o meu problema, mas eu não quero tomar prejuízo na resolução desse problema. Jesus, por que que o Senhor não só libertou o homem endemoniado, agora o Senhor nos dá um prejuízo de 812 mil euros, o que é muito dinheiro? E Jesus, o que que ele faz? Ele se retira daquela cidade. Eles ficaram com medo de Jesus. Aqueles homens gadarenos agora com um problema maior, não só do homem liberto, mas agora de um prejuízo financeiro. Nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, mas não queremos que Jesus destrua os nossos porcos. Nós queremos que Jesus nos transforme, desde que isso não nos desincomode, desde que isso nos deixe na nossa zona de conforto. Nós não queremos entrar com Jesus numa zona de confronto. Não queremos, espera aí, eu entreguei a minha vida para Jesus, então agora eu vou perder tudo. Como é que é isso?
Eu pensei que com Jesus a minha situação ia melhorar, a minha situação piorou. Eu quero Jesus, mas eu quero os meus porquinhos. Eu quero Jesus, mas eu não quero tomar prejuízo. Jesus, para nós como líderes, Jesus nos ensina que a nossa liderança, ela implica desconforto em muitas situações. O líder efetivo é aquele que não vive na zona do conforto. E provavelmente aqueles que estão com ele serão constantemente confrontados também. Não afrontados, mas confrontados. Como líderes, Jesus nos ensina isso. Uma liderança efetiva, ela provoca desconforto. Uma liderança efetiva, ela implica insatisfação, porque te leva a planos mais relevantes. Os discípulos poderiam falar: Jesus, nós quase perdemos o nosso barco. Prejuízo financeiro em andar com o Senhor. Além de tudo, quase que perdemos a nossa vida, para a gente poder chegar até do outro lado de uma cidade, expulsar o demônio, dar um prejuízo financeiro para aquela cidade, sermos expulsos daquela cidade também. Uma liderança implica também ruptura, porque para nós não importa o nosso status, a meta de um líder não é importante. Então, como líderes, a gente sempre vai estar numa zona de desconforto, numa zona de insatisfação e numa zona aonde deve haver rupturas. Se você quer crescer, você não pode estar num lugar confortável. Pesquisas já foram feitas e nos ensina a respeito de um sapo que foi jogado dentro de uma panela de água quente. Então ele pula, porque ele não queria morrer fervido pela água quente. Tomou aquele choque e logo pulou. Mas também pegaram o mesmo sapo, diante da mesma pesquisa, e colocaram ele dentro de uma água fria. Colocaram dentro da panela e levaram ao fogo. Então aquela água foi aquecendo, 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 o sapo relaxando e ele morreu fervido na mesma. Então nós sempre estaremos como líderes numa zona aonde nós somos e estamos desconfortáveis, aonde muitas vezes a gente se sente insatisfeito, aonde muitas vezes é preciso haver ruptura. Aquela sociedade amava mais os porcos do que um homem liberto, amavam mais a situação financeira do que Jesus e do que Jesus podia fazer. Essa sociedade antiga não é diferente da sociedade de hoje. Agora, qual foi a solução capaz e disponível em Jesus? Jesus foi até aquele homem. Ele foi ao encontro daquele homem. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Aquele homem era um homem perdido. Era um homem que precisava ser encontrado. E ninguém iria encontrá-lo a não ser Jesus. Agora este homem que foi encontrado por Jesus, liberto dos seus demônios, então esse homem agora está aos pés de Jesus. Versículo 35 fala que ele está em perfeito juízo, que ele está vestido. Agora esse homem mostra para nós que ele foi alcançado, mas que esse homem também foi transformado. Aquele que estava nu, agora está vestido. Aquele que tinha problemas de saúde mental, agora ele está com a sua cabecinha no lugar. O seu juízo está perfeito. E aonde ele está? Não mais no cemitério, mas ele está agora aos pés de Jesus. Ele foi alcançado, ele foi transformado. E qual é o desejo desse homem agora? Seguir a Jesus. Em forma de gratidão, no versículo 38, que interessante essa passagem. Ele fala que ele quer seguir Jesus, mas Jesus tem um propósito para esse homem. E Jesus não cede às suas preferências. Sabe que nós muitas vezes somos enganados, porque no meio dos propósitos que Deus tem para nós, nós cedemos às nossas preferências. Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, eu prefiro desse jeito, eu prefiro trabalhar com tal pessoa, e a gente esquece do propósito a qual Deus tem para nós. É um erro crucial quando cedemos às nossas preferências e esquecemos dos propósitos que Jesus tem para nós. As nossas preferências afogam os propósitos de Deus, porque nossas preferências nos consomem. Eu prefiro um tênis mais caro
do que um tênis da Decathlon. Prefiro, e com isso, a minha preferência me faz trabalhar mais, dar mais horas, buscar um status melhor. Eu tinha um Fiat Punto branco, pagava 26 euros de Yuki por ano. Troquei de carro, estou com um carro da Peugeot agora, velho, 2011, Yuki 181 euros. Consegue calcular de 26 para 181? Minha qualidade de vida mudou para minha família, o conforto, sem dúvida nenhuma, mas existe uma máquina motriz lá atrás, que precisa gerar agora não 26,5, mas precisa gerar 181. Então a minha preferência, que eu cedi à preferência da família, e que não está errado, a minha preferência, a minha acomodação, ela gera em mim agora um consumismo, e eu acabo sendo consumido por isso. Então eu prefiro trabalhar mais, eu prefiro, sabe, aquela denominação. Quando eu falo que eu vim da Assembleia de Deus, ninguém nunca acredita. Eu preciso mostrar a carteirinha. Falaram, pastor, eu tinha certeza que você era da Quadrangular. E eu falei, eu gosto da Quadrangular. Quando eu falo que eu sou assembleano, ninguém acredita. Quando eu falo assim, eu nunca saí da Assembleia de Deus, eu estou dentro da Assembleia de Deus ainda. Eu posso dizer que a Aliança Missionária é uma marca. Aliança Missionária não é um nome, para a gente poder entender. Nós temos uma aliança missionária para as nações. Acabou sendo uma frase que acabou denominando o nome que nós temos. Então nós temos uma aliança missionária, e Deus mostra isso todos os dias, porque tem pessoas nas nossas igrejas de diversas denominações, com pensamentos teológicos diferentes, formações diferentes, pastores que pensam diferente, que conduzem diferente, que já pastorearam de uma maneira diferente, e quando eles vêm, eles estão aliançados por uma causa missionária. E agora das nações, brasileiros com portugueses, com africanos, com hispânicos, é uma mistura completa, e Deus vai realizando isso. Então a minha preferência acaba afogando o meu propósito. Então eu prefiro aquele pastor, eu prefiro aquela mensagem, eu prefiro aquela igreja, eu prefiro ser tratado desse jeito, viu? Eu vou te ensinar como você deve me tratar. Eu prefiro ser tratado assim, porque eu sendo tratado assim, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu me sinto valorizado, eu me sinto amado, eu me sinto querido, eu me sinto especial quando me tratam assim. As nossas preferências, como trataram Jesus. Ele acabou de fazer uma grande obra e ele foi expulso daquela cidade, literalmente, pegou o seu barquinho e vaza, vai embora, junto com os seus discípulos. As nossas preferências tentam sempre nos sufocar, mas o que Jesus faz? Não cede à preferência daquele homem, e a causa pela que aquele homem queria era muito justa. Aquele homem poderia dizer assim: Jesus, deixa eu ir com o senhor. E Jesus fala: não, você não vai comigo. Sabe o que você faz? Fica aqui nessa cidade, em Gadara. Sabe por quê? Aqui todo mundo te conhece. Rapaz, você vivia no cemitério. Vamos aproveitar o sensacionalismo, vamos aproveitar a vibe que está tendo, vamos aproveitar os likes que está tendo, a visualização. Toda a cidade e a cidade circunvizinha sabe da sua história. Fica aqui nessa cidade, evangeliza aqui nessa cidade, faça uma grande obra para Deus aqui nessa cidade, procura a sinagoga mais perto da sua casa, congregue lá, leia a Bíblia e fale tudo. Jesus não falou nada disso. Jesus pega e fala: primeiro você não vai me seguir, mas também você não vai ficar aqui. O que você faz? Vai de volta para a tua família, volta para a tua casa. Queridos, que lição linda para nós, que linda lição deixada por Jesus. Jesus agora restitui esse homem para a sua família, dando a ele dignidade, para ele poder voltar e fazer o quê? Contar tudo que Deus tinha feito por ele. Era isso. Nós estamos agora aqui em Portugal, eu acho lindo, comemorou na escola agora o Dia da Família. Teve festinhas lá na minha freguesia do Dia da Família. Na igreja também a gente comemora o Dia da Família. E isso é tão lindo. Jesus, ele se preocupa com a família. Nós somos uma igreja família. Em primeiro lugar na sua vida deve estar Deus, de maneira inegociável. Em segundo lugar deve estar a tua família. Depois o teu trabalho, depois a igreja.
e a obra a qual Deus escolheu para você. Nós não podemos inverter as coisas. Quantas famílias foram destruídas porque homens e mulheres colocaram Deus em primeiro lugar e igreja em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, em quarto lugar. Se der tempo, vamos cuidar da nossa família, porque eu cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando da nossa família. Não, Deus me deu a minha família, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos, para depois eu estar apto a cuidar da igreja a qual o Senhor me confiou. Então a minha primeira igreja, o meu primeiro ministério deve ser a minha família. Se eu não estiver bem com a minha família, eu não vou abandonar a igreja. Eu vou cuidar da minha família ao mesmo tempo que eu cuido da igreja. Não deixe a igreja para cuidar da sua casa, e não deixe a sua casa para cuidar da igreja. Tenha equilíbrio, discernimento do bem e do bem, entendimento daquilo que Deus tem para nós. O que Jesus fala? Volta para a tua família. É tão bom saber que Jesus se preocupa com a minha esposa, se preocupa com os meus filhos, se preocupa com a minha família, se preocupa com a minha mãe. É tão bom saber que Jesus cuida das famílias. Isso traz um consolo para nós. Jesus poderia dizer: olha, você vai ser um discípulo, você vai ficar nessa cidade, você vai fazer uma grande obra, Deus tem um grande propósito na sua vida, foi por isso que te libertou, eu vou te encher de você mesmo, e você vai explodir. Ele diz: não, para tudo, não vem me seguir não, campeão, volta para a tua família. Sabe por quê? Muitas vezes lá na família que foi o lugar da possessão. Talvez foi lá na família que tudo começou. Ele foi rodando como andarilho e parou em Gadara. Mas talvez foi lá na família que houve abuso, talvez foi lá na família que ele foi esquecido, talvez foi lá na família que ele foi rejeitado, talvez foi lá na família que ele foi tratado, talvez foi lá na família que ele foi traído, e agora ele precisa voltar para a sua família. A verdadeira transformação envolve nossas famílias. Agora tem um detalhe: esse homem ele não fica só com a família dele. Ele chega, e eu não sei como, ele trata com a família vê o que Deus fez na vida dele, e agora ele toma uma posição. Qual que é a posição? Eu vou agora por toda a cidade. Gadara pode estar dentro de um conjunto, e a ideia de ser uma cidade que foi dominada pelos romanos ensina também que Decápolis possivelmente era um conjunto de 10 cidades. Então esse homem ele volta e ele anuncia o evangelho para a cidade inteira, dizendo quem é Jesus. Que nessa manhã a nossa cabeça se abra e você entenda que você não é um crente de uma igreja, mas você é um crente de uma cidade. Que você entenda que você não está num curral chamado igreja, onde tem programas, atividades e projetos que limita a sua mente de pensar, e que você tem que estar ali dentro daquele programa, dentro daquelas atividades, e fazendo aquilo que os outros induzem você a fazer. Não, você é um líder espiritual na cidade de Vizela. Quantos creem assim? Você tem autoridade. Agora era, há poucos minutos atrás, um maníaco demoniado. Agora ele é um missionário enviado. Esse homem não foi batizado. Esse homem não teve um estudo bíblico. Esse homem humanamente não tinha capacidade nenhuma. Estava cabeludo, mal cheiroso ainda, com jeito e trejeito de uma pessoa que andava no cemitério. Mas agora o que Jesus faz? De um maníaco endemoniado, ele se torna um missionário enviado para a sua família e para a sua cidade. Olha a transformação, olha o envio. Olha um homem perdido que agora foi encontrado, tem a sua vida transformada, e ele não volta mais a viver o que antes fazia. Agora ele tem uma missão na sua cidade. Deus nos colocou aqui. Talvez nós também venhamos a sentir influências espirituais negativas. Talvez nós não estamos num estado de possessão, mas podemos sim estar vivendo um estado de opressão, aonde os demônios não estão por dentro, mas estão oprimidos pelo lado de fora, trazendo depressão, angústia e aflição. Mas Jesus ele vem para desfazer as obras do diabo. Toda influência demoníaca na nossa vida cai por terra agora em nome de Jesus. Seja na minha vida, na tua vida, no meio da nossa família, no meio da nossa cidade, toda influência demoníaca se sujeite ao nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Ele tem autoridade, ele tem poder.
E agora esse homem, debaixo de uma ordem, debaixo de poder, debaixo de graça de Jesus, inspiração de Jesus, ele vai para a sua cidade. Nunca pense que você é um crente aqui da Aliança Missionária. Você é um cristão aqui nessa terra. Você foi enviado aqui para incendiar Vizela, Portugal, os nortenhos. Você foi enviado aqui para incendiar a Europa. Queridos, eu costumo dizer isso, não é para massagear o ego das pessoas de maneira nenhuma, mas é para conscientizá-las daquilo que Deus tem na vida delas. Muitas vezes eu falo para alguns: você é bom demais para estar só aqui. Que Deus sopre o teu nome, te leve para lugares aonde não tem igreja, onde pessoas estão endemoniadas, pessoas estão oprimidas, e nós estamos aqui, muitas vezes no nosso conforto. Que o Senhor nos tire do nosso conforto. Haverá prejuízo financeiro? Talvez. Como houve? Haverá prejuízos? Talvez. Possa haver sim. Mas o propósito é maior do que as nossas preferências. Então eu não prefiro estar aqui, eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Deus, Ele tem projetos para essa cidade, e Ele conta com você. Você é um líder nessa cidade. Queridos, deixa eu lhe dizer, não é ideia minha, é pesquisas, estatísticas. Todo aquele que sai do seu país e vai para uma outra nação, ele tem um espírito de liderança muito forte na vida dele. Muito forte. Todos aqui, sem exceção, são líderes por excelência. Eu costumo dizer que você olha para alguém aqui que saiu de um outro país, o mais tolinho, o mais bobinho, conseguiu passar na polícia do CEF, na AIMA. Quantos dias que você vem para ficar? Eu venho para turistar. Mentira, veio para trabalhar e ganhar dinheiro. Com a maior seriedade, o mais tolinho, fala tudo errado, que saiu lá do meio da onde eu estava, de Mato Grosso, lá do meio do mato, consegue falar: não, eu vim. Está com colher de pedreiro dentro da bolsa, está com as ferramentas do trolho dentro da bolsa, mas veio o que? Eu vim conhecer Portugal. Por quê? Fala a minha língua, eu gosto de história. Mentira! E às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus utiliza tudo isso para a glória do nome dEle. Não é a vontade, mas às vezes Deus permite certas situações. Samuel fala: eu vou sacrificar, e eu tenho a intenção de ungir a Davi. Mas Senhor, se Saul souber que eu fui lá, o que eu vou fazer? Deus diz para ele: diga que vai fazer um sacrifício. Mas o intuito, qual é? É ungir a Davi. Mas diga que vai fazer um sacrifício. E fez o sacrifício. Eu vim turistar, eu turistei também, você também turistou, mas acabou o cheiro de turismo, acabou o cheiro de turista, e agora vamos para o dia a dia, vamos trabalhar. Então Deus nos envia, porque Ele tem um propósito nessa cidade. Quantos acreditam nisso? Deus tem um propósito aqui, Ele conta com você. Lutas espirituais vão vir, mas existem endemoniados, no bom sentido da palavra, de Gadara, que precisam serem libertos. Homens que vão percorrer toda a cidade. Então nunca pense apenas que eu sou um crente numa igreja. Nunca pense apenas que eu só estou ali para poder contribuir um pouquinho com o meu dízimo, com a minha oferta. Nunca pense: a minha presença vai ajudar muito. Tudo isso é verdade, mas esse não é o fim. Existe algo muito mais glorioso para nós. Existe algo muito maior para nós. Como esse homem, talvez você busque a capacidade, situação financeira. Esse homem não tinha dinheiro, ganhou a roupa agora, que alguém ali, através de Jesus, talvez um discípulo fala: toma aqui, eu tenho esse manto extra, toma aqui esse cachecol, veste esse homem aqui. Esse homem, ele não tinha roupa, ele não tem absolutamente nada, ele só tem uma ordem dada por Jesus, para um projeto que ele tem para aquela cidade. Eu quero orar por você, eu quero te desafiar. Lutas espirituais todos nós temos, mas atrás dessas lutas existe um grande propósito, um plano de Deus. De um maníaco endemoniado para um missionário enviado. Eu, assim como esse homem, eu fui encontrado, e agora eu sou impulsionado. Diga assim: eu fui encontrado, e agora eu sou impulsionado. Eu quero orar por você. Se você pode, coloque-se de pé, por favor.